no ministério de Cristo, o rosto do Pai, e nos faz assumir um lugar filial diante do amor do Pai bondoso. Celebremos com fé, todos em pé para dar notícia à nossa Santa Missa. Postulamos a morte e o fim do sangue derramado, da vida renasceu. O perfeito homem está abriu, e neste homem com se descobriu. Meu coração me diz amor, amor, e se entregou por mim, Jesus. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, terceiro dia do nosso trido que nos prepara para a festa do nosso padroeiro São José Operário. Quero, de um modo muito especial, acolher a todos, mas também nossos padrinhos e os nossos convidados da noite. Sejam todos muito bem-vindos. Também quero acolher com muita alegria para presidir esta Santa Missa, no terceiro dia do nosso trido, para o Toninho, da comunidade Canção Nova, nosso amigo, já é da nossa casa, né? Sempre, né, que eu peço, ele vem com muito carinho, com muita alegria celebrar conosco. Então vamos acolher com muita alegria para o Toninho. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Então, é com alegria que aqui nos encontramos para celebrarmos esta Santa Missa, mas também nos preparar para a festa desta comunidade, que tem este grande título de São José Operário. Então vamos pedir também a intercessão de São José, para que assim como ele, nós também possamos colaborar com Deus, para que os planos de Deus também aconteçam em nossa vida. Vamos então iniciar este momento de fé, de amor e de esperança, com o sinal que fomos marcados no dia do nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No ato penitencial, faço uma pergunta. Quem é pecador aqui, diga eu. Pensa no povo que não se converteu ainda, gente. Então vamos pedir perdão a Deus. Vamos colocar a mão sobre o nosso coração e refletir um instantezinho. Como que eu estou me colocando na vontade de Deus? Assim como São José. Ele que soube acolher a mensagem do anjo em sua vida e não teve medo de receber Maria como esposa. São José também que ensinou o ofício de carpintaria a Jesus e que foi modelando no coração de Jesus também o valor do trabalho.
Precisamos pedir perdão pelas vezes em que não fomos bons trabalhadores na messe do Senhor. Seja na nossa profissão, seja na nossa vida familiar, seja em nossa vida comunitária. Peçamos perdão a Deus pelas vezes em que nos deixamos levar pela preguiça, pela murmuração, e não fomos filhos e filhas de Deus onde o Senhor nos coloca. Peçamos perdão, irmãos e irmãs, para que o Senhor lave e purifique o nosso coração e assim nos torne dignos da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós, ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós, Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa, tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós, tende piedade, ó, tende piedade, tende piedade de nós. Deus, que é todo-poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus com o hino de louvor, glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós estamos graças, o nosso imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa, e aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei com o auxílio de vossa proteção, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justo, alegrai-vos ao Senhor. Aos retos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando o tempo de penúria. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a palavra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós que me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai.
Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na Canção Nova, nós temos um propósito que a comunidade vive e fala se um candidato realmente ele tem a vocação à Canção Nova, se ele sabe trabalhar. Não basta entrar na Canção Nova, é preciso ser um homem ou uma mulher que saiba trabalhar. E Padre Jonas, num dos nossos documentos, fala que todo missionário precisa viver um trabalho santificado. E o que vem a ser esse trabalho santificado? É um trabalho em prol da vida comunitária. Eu sou padre, eu trabalho no Instituto Canção Nova, sou diretor espiritual, eu e o Padre Léo, desde os fraldinhas até os fraldão, que é desde o infantil até a faculdade. E nós temos que fazer bem o nosso trabalho ali e santificar este nosso trabalho. Por que eu estou dizendo isso? No início da igreja, como nós vimos aqui, estava aumentando o número dos discípulos, graças a Deus, né, gente? Essa comunidade tem quantos anos, padre? 5 anos. 5 anos. A comunidade, quando começou, tinha esse tanto de gente? Né? Começou com um evento de gato pingado. Olha hoje, que maravilha! Vamos prestando atenção no raciocínio do padre. O número dos discípulos tinha aumentado, e quando aumenta o número de discípulos, aumenta o quê? Começa com tra, tem bar no meio e termina com iô. Vamos lá, força! Aumenta a gente, aumenta o trabalho, minha gente. E eram os 12 ali, e eles tiveram então que organizar o trabalho. Por quê? Já começou o barulho. Os de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento. Olha, gente, igreja só muda de endereço. Não é, padre? Só muda de endereço. Né? Tá aqui. Olha, gente, eu tenho 31 anos de padre. Por outras paróquias que eu passei, seja lá quando eu estava no Barretos, quando eu fui para Portugal, gente, só muda de endereço de país. Que o drama é o mesmo. Então aqui começaram as queixas. E os discípulos então reuniram a multidão, reuniram a comunidade e começaram a falar: olha, entre vocês escolham aí 7 homens, repletos de boa fama, repletos do Espírito, de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Eles se reuniram, fizeram uma assembleia paroquial e escolheram quantos? 7. E aqui está um nome bonito para colocar, né, padre? Às vezes o pessoal fica com esses nomes estrangeiros. Olha, Pármena, Prócoro. Olha que nome bonito para colocar na criança. Nicanor é chique também. Mas um deles aqui é o mais conhecido. Quem? Primeiro mártir da igreja, Estevão. Vimos estes dias aí, quem acompanha a liturgia diária, ele foi apedrejado, e quem estava lá olhando o apedrejamento dele? O Saulinho Terremoto. Né? Depois ele se tornou Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário, o grande evangelizador de gente. Pronto. Para
cresce, ela precisa ter uma organização. A comunidade aqui, São José Operário, quando começou há 5 anos, por mais ou menos, não tinha nada organizado. Tinha. Hoje, o que está organizado aqui? Vamos lá, faz de conta que o Pai Tarde não está aqui. Olha lá. Padre, agora o seu sexo surdo e mudo. O que está organizado aqui? Tem catequese aqui? Já teve? Crise? Não, tem catequese aqui, catequistas aqui na comunidade? Tem, então encontro de catequese. Na primeira Eucaristia, querido. Sim ou não? Gente, o Pai Tarde está escutando? Quem nós temos organizado aqui? Quais as pastorais que tem aqui? Quais os movimentos que tem aqui? Liturgia, pai. Liturgia, ótimo. O que mais? Dízimo, vamos lá, está esquentando, vamos lá. Os meninos da distribuição e seminário de Eucaristia, olha, são difíceis, né? O que mais? Músico. Músico, está na liturgia também, pronto. Entra no pacote. O que mais? O que mais? Esse povo aqui de azul, os movimentos. O que mais? O que mais? Vocês estão de direção cristã, comunidade São Cristão. O que mais tem aqui? Tem grupo de jovens aqui ou não? Não tem ainda? Não tem onda. O que mais tem aqui? O que essas criaturas estão fazendo aqui? Então, ô gente, não tem coisa organizada aqui, né? A gente precisa entender que toda a comunidade ela precisa ter um mínimo de organização para que as coisas aconteçam. Isso é o trabalho do santificado. Hello! Então, meu povo, como nós precisamos entender que a nossa participação na vida comunitária, o padre não pode fazer tudo sozinho, o padre não daria conta. Lá em Portugal, eu fiquei lá, eu tinha 4 paróquias. Se juntasse as 4, dava uma. Né? Eu tinha que fazer tudo na paróquia. Eu não tinha secretário paroquial. Eu tinha que fazer os assentamentos, o livro de batismo, de casamento. Casamento era casava um pouco lá. Mas de velório, gente, todo dia estava no velório. Misericórdia. E tinha que depois passar para o livro lá, porque aqui não tem, né, pai? Ainda bem que não tem. Porque lá em Portugal, morria 10, tinha que registrar, igual no livro de batismo. Eu tinha que fazer tudo sozinho, não tinha empregado, tinha que lavar, passar, cozinhar. Eu só não limpava a igreja, porque lá que tinha uma mulher que limpava lá. O resto, tinha que fazer tudo, e tinha que fazer um trabalho bem santificado. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos um padroeiro na nossa comunidade que se chama São José. São José o quê? Operário. O São José Operário. E qual que era o trabalho dele? Ele era engenheiro, né, gente? Carpinteiro. Sério? Então me falaram errado. Me falaram que ele era engenheiro mecânico. Não? Então acho que é outro São José. Ele era o que mesmo? O que ele fazia? Porta, porteira, portão. Ofício de carpintaria. E ele ensinou quem o ofício? Pois Jesus era conhecido como filho do carpinteiro. Muito bem. E São José fazia as coisas de primeira. Ele santificava aquela sua carpintaria. O que eu quero dizer com isso? Dentro daquilo que a nossa comunidade tem, nós precisamos também fazer e fazer bem. E olha, outra coisa, que talvez muita gente não goste de escutar. Eu fui pároco durante muitos e muitos anos. Cuidado com os cargos perpétuos na igreja, né, pai? Tem gente que acha que eu sou coordenador da pastoral que abre a igreja. A pessoa já está lá há 60 anos.
Se eu não fizer, não tem ninguém que faça. Hello? Essa pessoa não vai ficar para semente? Tudo passa nessa vida, né, gente? Sim ou não? Sim. Bispo passa, padre passa, coordenador passa, até uva passa. Tudo passa. E a gente fica brigando por poder. Porque eu tenho que fazer isso. Porque eu sou. Olha, eu aprendi uma coisa nesses meus 31 anos de padre. Se você quer conhecer uma pessoa da igreja, dá o poder para ela. Gente, a pessoa muda do on para o off, ou do off para o on em 2 minutos. Ela se acha dona da cocada preta, branca, amarela, verde. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos e irmãs? Que o trabalho santificado implica o quê? Eu me colocar a serviço dos meus irmãos e irmãs. Foi o que Jesus ensinou na Quinta-feira Santa. Esse evangelho que nós ouvimos aqui, João 14, é o evangelho que depois do lava-pés, Jesus começa uma grande catequese para os seus discípulos. Para eu poder bem viver o meu batismo, eu preciso me colocar a serviço dos meus irmãos. E colocando-me a serviço dos meus irmãos, eu vou reconhecer que esse meu trabalho é para ajudar a minha comunidade, a minha paróquia a crescer, a ser uma paróquia melhor, a ser um encontro de irmãos, não um encontro de pessoas que vão ali viver a competição, viver isso e aquilo. Antes de vir para Canção Nova, eu tinha a minha última paróquia lá na diocese, tinha lá a festa das comunidades. E começou até bonito. Mas quando eu cheguei lá, já estava sendo conhecida a Guerra das Comunidades. Que o pessoal fazia uma gincana. No começo era uma beleza, mas nos últimos anos era guerra. Uma comunidade queria ser melhor que a outra. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz na paróquia foi acabar com essa guerra. E depois passou um tempo, umas pessoas disseram assim: padre, ainda bem que o senhor fez isso, porque eu já não estava aguentando mais. Comunidade não é para se guerrear uns com os outros, para quem é o melhor. A minha pastoral é melhor, o meu movimento é melhor. Eu sou o melhor. Não. Todos nós somos servidores uns dos outros. Amém, igreja? Amém. Que bom. Padre, eu estou gostando de conversar com esse povo aqui, viu? Olha, que eu vou para mais vezes aqui. Então, entenderam a primeira leitura, né, gente? Sim. Olha, e a segunda leitura, ela é complemento dessa. São Pedro fala: aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Pedra viva, padre? É, pedra viva. Aqui temos que entender o sentido. Rejeitada pelos homens. Quem foi rejeitado pelos homens? Jesus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você é uma pedra viva. Não seja uma pedra de tropeço. Entendeu, criatura? Na comunidade nós temos que ser pedras vivas. Para que serve uma pedra? Para dar sustentação à construção. Pedras vivas dentro de uma igreja é isso. Aquilo que eu faço, o meu trabalho, a minha participação é para edificar a comunidade, não é para separar a comunidade. Beleza? Beleza. Estamos entendidos? Sim. Muito bem, depois o Padre Tálio vai fazer as provas dos nomes com vocês. E chegamos então no Evangelho, que aqui eu já vou terminando, né, gente? Jesus começa esse Evangelho, como eu disse, depois é uma grande catequese que Jesus fala para os seus discípulos, depois do lava-pés. E Jesus fala uma coisa muito importante hoje: não se perturbe. Quem já ficou com o coração perturbado aqui? Que bom, sejam bem-vindos ao mundo dos mortais. Faço outra pergunta: quem é que fica perturbando o outro? Dentro da comunidade pode ter gente que fica perturbando a nossa
É claro, né? Tem gente que fica misericórdia, parece que fez curso de chatice. E é doutor em chatice, de ficar tirando a paz do outro. E Jesus fala: não se perturbe o vosso coração. Por que temos um coração perturbado e tiramos a paciência do outro? E qual que é o antídoto para isso? Está na frase seguinte que Jesus fala no Evangelho. Vai lá, o que está escrito aí? Depois que Jesus fala: não se perturbe o vosso coração. Está na primeira linha, gente. Vamos lá. Vamos lá, um de cada vez para não ter briga. Tendes. O que mais? Então, qual que é o antídoto para a gente não ficar perturbado e nem ficar perturbando os outros? Ter fé em Deus. Ter fé em Jesus. Para que a gente possa, minha gente, caminhar. E olha, e aqui Jesus, olha gente, eu falo, Jesus teve uma paciência com aqueles discípulos. Mas se fosse eu já falava: olha meu filho, vai caçar outro rumo, vai voltar na pescaria. Um deles, olha lá, o Tomé. Olha o Tomé. Olha o Tomé. O que nós vimos no segundo domingo da Páscoa? O que ele falou para a comunidade mesmo? Ele não foi na missa aquele dia. A comunidade foi testemunhar Cristo ressuscitado. Ele falou: se eu não botar a minha mão lá do lado do buraquinho dos pés, se não botar lá a minha mão do lado aberto, eu não vou acreditar. Aí no outro, passou 8 dias, ele foi na missa e Jesus apareceu. E aí foi a prova. Tomé! E o que Jesus falou para ele? Vamos lá, força igreja. Não sejas incrédulo, mas tenha fé. Então, meu irmão, minha irmã, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Jesus falou que Jesus ia voltar para a casa do Pai. Aí o Tomézinho começou: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus, domingo passado, falou que ele era o quê? Não, semana passada, domingo passado. Evangelho de domingo passado. Não, tá bom, mas ele falou outra coisa. Eu sou a. Suas portas. Eu sou a. Por onde as ovelhas entram e saem. Hello. E hoje que Jesus fala: eu sou o. Para ser caminho eu tenho que entrar pela porta. E esse caminho me leva a viver a verdade da fé. E essa verdade da fé faz com que eu tenha a vida de Jesus em minha vida, para que seja uma vida plena. Amém, igreja? Amém. Por isso, cuidado com o caminho que você anda. Tem gente que está no caminho, mas não sabe para onde vai. Você está no caminho da igreja? Agora ficou de cachê. Vou mudar a pergunta. Você está no caminho de conversão? Sim. Melhor até, porque tem que mudar a pergunta, né? Esse caminho de conversão quer levar você a chegar onde? E é isso, gente, é isso. O caminho que a gente faz nessa vida para chegar no céu. Porque se não for para o céu, já sabe qual que é o outro caminho. Você foi criado para esse caminho? Então cuidado para você não cair. Deus nos criou para sermos homens e mulheres que um dia vão ganhar no céu. Por isso Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: vou falar uma coisa para você. É igual mineirês, vou falar uma coisa para você. A tua morada já está pronta. Olha que maldade, né, gente? Vamos dar a pergunta. Fala assim para mim:
Todo caminho que a gente faz com Jesus é para levar-nos ao céu. Por isso ele é o caminho. Ele não é atalho. Jesus é o caminho certo para chegar ao céu. E eu termino com outro discípulo de Jesus. Por isso que eu falo, Jesus teve muita paciência com aqueles 12. Senhor, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Quem já viu Deus aqui? Quem já viu Deus aqui? Não viu Deus ainda? Ah, você já viu. Eu garanto você. Se você não viu, você vai ver hoje. Ai, keep calm. Não se perturbe o vosso coração. Vou explicar. Jesus é quem? Jesus é quem? Jesus é quem? Eu sei que ele é filho, mas Jesus é quem? Vocês estão em dúvida? Pergunta para o Padre Tales. Jesus é quem? Deus, irmão! Por isso que ele diz, quem me vê, vê o Pai, Santíssima Trindade, criatura, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não se separa a Trindade Santa, não se pega um bisturi, metade para cá, metade para lá, e o resto a gente joga para cima para ver para onde cai. Não! O amor trinitário não se separa. Por isso quem vê o Pai, por isso Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso que nós, quando daqui a pouquinho, nós aqui, todo o padre, vai elevar depois, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Ele está morto ou está vivo? Se tivesse aqui um sacrário, Jesus ia confirmar isso agora. Ele ia abrir a porta do sacrário e dizer assim, hello, eu estou aqui. Ia acontecer duas coisas. Metade ia sair correndo. E a outra metade, padre, ia ter um infarto fulminante. Oi? Seria o que? Nossa, Jesus, é fantasma, é fantasma. Gente, nós vemos Jesus em toda a Eucaristia, sim ou não? Sim. Como é que você fala que nunca viu Deus? Tenha olhos de fé, meu irmão, para que você aprenda que em cada Eucaristia Deus se revela a mim. Na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos. Quando você confessa com o Padre Tales, ou comigo, ou com outro padre, quem é que perdoa? É o Padre Toninho? É o Padre Tales? Quem é? Pois é. Pois é. E tem gente que tem um medo que se pega para confessar com o padre da paróquia. Não sei por quê. Aí o padre vai ficar olhando pra gente. E vai falar, Olha, paroquiano só muda de endereço. Né, Tata? Só muda de endereço. Gente, quem age nos sacramentos é Jesus. O padre age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Um dia, eu não sei, acho que foi. Não sei qual foi o santo, é o padre. Não sei se foi Padre Pio ou João Vianney. O Padre Tales me ajuda aqui. A pessoa foi, eu vi Deus nesse homem. Não sei se foi Padre Pio ou se foi o Padre Pio ou foi o São João Maria Vianney. Que a pessoa foi confessar com o padre e disse assim, eu vi Deus nesse padre. Ou seja, a gente pode ser o maior pecador do mundo, mas na hora que é Jesus que está agindo. Por isso tem os olhos da fé. Quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai somos um.
Então, meu irmão, minha irmã, resumindo a ópera, São José, ele é o grande modelo para nós trilharmos este caminho de santidade, para nós trilharmos um caminho de viver a verdade, de ter esta vida plena em nossa vida, para que possamos nos organizar enquanto igreja, sermos essas pedras vivas, trabalharmos juntos, no mesmo ideal, porque todos nós queremos ganhar o céu. É isso mesmo, essa empolgação toda. Queremos ganhar o céu. Então, para ganhar o céu, precisamos trabalhar em conjunto. É igual time de futebol. Já imaginou se cada jogador pensasse na sua cabeça, não seguisse as instruções do técnico, já seguindo as instruções do técnico, já da BO? Imagina se cada um jogasse do jeito que ele quer. O time ia ganhar experiência para o próximo jogo. Nós não podemos ficar batendo cabeça uns com os outros. Nós precisamos viver a unidade. Embora somos tão diferentes, mas a fé nos une para o mesmo ideal, de trabalharmos como São José trabalhou, cuidou da sua família, preparou aquele menino para que depois ele se tornasse Jesus. Jesus se tornasse o quê? Aquele homem que aprendeu com José, aprendeu com Maria os valores da vida, para depois ele foi instruindo seus discípulos neste caminho de santidade. Deu para entender, meu povo? Sim. O padre não precisa desenhar não, né? Para ficar mais fácil. Que bom. Se você entendeu, convido você então a ficar de pé. No nosso batismo, nós começamos a professar a nossa fé. E a nossa fé é construída nisso que nós professamos. Então eu convido você, sempre que abrir a sua boca, com dente ou sem dente, para professar a fé, lembre-se nisso. Eu preciso construir a minha fé, o meu relacionamento com Deus. E precisa ser um relacionamento sólido. Por isso a fé da igreja, ela vai nos fazendo com que eu me torne essa pedra viva, eu e os meus irmãos, para juntos podermos chegar ao céu. Então vamos professar, numa só voz, num só coração. Creio. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, acolhendo a palavra que nos foi proclamada e partilhada, e conscientes de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, apresentemos como povo sacerdotal as nossas preces rezando. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Pela Igreja, para que por meio de seus ministros ordenados, religiosas e religiosos, leigos e leigas, envolvida diariamente na graça do Espírito Santo, cumpra fielmente seu papel de conduzir seus filhos e filhas para o caminho da salvação. Rezemos. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Pelos mais necessitados, para que os trabalhos sociais de amparo e socorro desenvolvidos em tantas comunidades eclesiais continuem sendo uma expressão do amor de Deus
e revele constantemente a opção preferencial pelos pobres. Rezemos. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Por nós que aqui estamos reunidos nesta celebração dominical, para que, renovados pelo batismo, com auxílio da graça divina, possamos dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna, rezemos. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Por nossa comunidade, para que, permanecendo em Cristo, valorize os dons de cada membro e, assim, promova os gestos de unidade e comunhão, rezemos. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Acolhei, Deus de bondade, essas preces que apresentamos com o firme desejo de que possamos cada dia viver nossa vocação de pedras vivas e edificantes da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Já desponta entre os montes a luz do sol que nascerá no raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está o nosso agir, tudo o que somos.
meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebamos, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, que, conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós para a nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos apareça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a aliança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires,
e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão e o nosso Bispo Dom Vladimir, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, e guiarei os passos teus, e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Bem, eu te direi o que ainda estás
eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz vem. Bem, eu te farei a minha vida
Senhor, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao nosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, vamos para os nossos agradecimentos da noite, agradecer a presença de todos, bonita participação do nosso povo hoje, no terceiro dia do nosso tríduo. Deus abençoe cada um que veio rezar conosco. Também quero manifestar meu agradecimento aos padrinhos da noite e também nossos convidados, né? A comunidade São Miguel Arcanjo, lá do Parque Mondesir, e também a comunidade São Cristóvão, nossos vizinhos aqui, né, da Vila dos Comerciários. Aos nossos padrinhos e aos nossos convidados, a nossa gratidão, uma salva de palmas. Muito obrigado pela presença. Agradecer o movimento sacerdotal mariano, que hoje também celebra conosco. Deus abençoe o trabalho e a missão de cada um de vocês. Gostaria de chamar os dois coordenadores aqui das duas comunidades, que são os nossos convidados da noite, para receber uma lembrança da nossa festa de São José Operário. Tirar uma foto. Bem, palmas para eles. Agradecer também os nossos ministros da Eucaristia que serviram conosco hoje nesta missa. Também nossos leitores, gostaríamos que viessem aqui à frente para receber também uma lembrança da nossa festa. Deus abençoe vocês. Podem vir aqui, por favor. Uma salva de palmas para eles. Deus abençoe. Deus abençoe. Chega mais para cá, um gordo. Tem na comunidade também essas coisas, né? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos tirar uma foto aqui? Passo dois para cá. Isso. Vamos lá? Vocês querem ser na foto também? Pode aparecer na foto. Pode. Ela não fica, ela ficou lá. Parabéns também. Parabéns, obrigado, gente. Palmas de palmas. Também, representante do movimento sacerdotal, vem receber também uma lembrança, nosso carinho, nossa gratidão. Deus te abençoe. Amém. Aqui, vamos lá. Deus abençoe. Patroninho, nós agradecemos a sua participação, por presidir esta Santa Missa, mas essa reflexão tão bonita, né, que nos ajudou muito nessa caminhada de festa, de preparação, de caminhada como irmãos, como Igreja de Jesus Cristo. Pedimos a São José Operário que continue, através do seu ministério, a realizar um trabalho que de fato nos leve para o céu. Que cada sacerdote, que cada padre, né, possa, no labor, né, possa servir o povo de Deus, apontando os corações para o céu, né? Então, muito obrigado pela sua reflexão, pela sua presença. Receba uma lembrança, nosso carinho, nossa homenagem nesse dia de São José, nesse dia da nossa festa. Papai Toninho, nossa salva de palmas, nossa gratidão. Vou entrar na foto, pode? Pode. Glória a Deus, né? Gente, então, após a bênção final, nossa convivência fraterna com a barraca da comunidade, e hoje tem show de prêmios, o nosso famoso bingo, né? Todas as paróquias fazem isso também, né? Que você possa participar conosco e colaborar com a comunidade São José Operário, né? Desde já o nosso muito obrigado. Vamos aproveitar, né,
que nós vamos, né, fazer esse momento de confraternização. Amanhã é domingo, dá para você ficar mais um pouquinho aqui com a gente, né? E assim, confraternizarmos juntos como irmãos. Deus nos pague a todos pela presença. Amanhã, dia da festa de São José, 17 horas, vamos nos reunir aqui para iniciarmos então a nossa procissão em honra a São José. E às 18 horas a missa de encerramento da nossa festa, tá bom, gente? E também amanhã teremos aqui atração musical para a gente também dançar um forró, que é bom também, né? Tá certo, gente? Então, muito obrigado a todos. E agora vamos fazer o nosso sorteio, né? Do bolo. Vamos lá, bolo e umas coisinhas mais, né? Vamos lá. 4 pretas. Vamos lá. Meire da liturgia. Cadê a Meire? Parabéns, fica aqui do lado do Padre. Deus abençoe. Vamos lá. Davi Gomes. Verdade. Vem pra cá. Vai, Corinthians? Não sou corintiano. Você é o quê? É santista. Coitado, né? Costumo dizer, não fica aqui, time pequeno, né? Maria da Piedade. Quem é Maria da Piedade? Cadê Maria da Piedade? Maria da Piedade? Cadê Maria da Piedade? Cadê, gente? Vem aqui, vamos lá tirar a foto com o Padre, da salva de palmas para ela. Muito bem. É a mãe da Ana Maria. Ana Maria. Pascom também, né? Que belezinha, Pascom. Vamos dar uma salva de palmas para Pascom. Trabalho bonito que eles fazem. Estão aqui com a gente desde o primeiro dia. Agora, eu queria ganhar isso aqui, mas, né, Mr. Vamos lá. Vamos lá, depois você tá lá. Né? Você tá pedindo, jogando verde já. Juliana Martins. Meu Deus, Juliana. Tá meio marmelado isso aí, hein? Brincadeira, hein? Ganha tudo lá. Quando ganha lá na matriz, vem ganhar aqui no São José. Uma salva de palmas, cara. Parabéns. Tirar uma foto aqui, vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Palmas. E agora, com o patroninho, vamos receber a bênção final da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, nós vos pedimos que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois se defendeis até os que pecam, protegeis com grande misericórdia os que servem de coração sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que desça e permaneça sobre vós, pela intercessão de São José Operário, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças